esse é o curso Gerenciamento das Emoções. Eu sou Luciana Pelinser, da Alento Coaching, e quero conversar com você um pouco sobre alguns sentimentos que muitas vezes nos causam prejuízos e nós não sabemos como resolver. Como eu posso identificar quando eles estão nascendo? Como eu posso gerenciar esses sentimentos, essas emoções, para que eles não fiquem me prejudicando? Perceba quando você tem rancor de alguma pessoa. Você não sabe o porquê exatamente, mas aquele sentimento te causa danos, te prejudica, te faz mal para o estômago, te faz mal para o intestino, só fica te fazendo mal. Além disso, é um sentimento que envelhece você mais rápido. E aí você pode me perguntar, por que acontece isso? E eu vou te dar respostas com a sua fisiologia. Você pode me perguntar, como é que eu resolvo isso? Aí a gente vai contar com o apoio do coaching para que a gente possa ter mecanismos, estratégias para mudar esse cenário. Lembrando que esse é um curso de coaching especialmente para mulheres, baseado no coaching cristão. Em alguns momentos você vai ouvir algumas histórias e algumas referências bíblicas, mas a gente não vai aqui falar de religião. Entendendo que nós temos um modelo, um exemplo a seguir, e é esse o nosso objetivo. Nós sabemos onde queremos chegar, nós queremos chegar com emoções saudáveis, que nos façam bem para as pessoas ao nosso redor, nos ajude a conquistar os nossos sonhos, as nossas metas. Se você está fazendo este curso, mas não passou pelo programa Fortalecendo Mulheres, eu te convido a fazer isso, mesmo que você faça ao mesmo tempo. Vamos lá então. Como é que nascem sentimentos? Desde quando eu tenho sentimento? Quando eu começo a sentir? Onde se aloja esse sentimento? Que lugar de mim ele está e em que lugar do meu corpo ele se apresenta? Vamos lá então. O sentimento começa desde a vida intrauterina. Pois é, o bebê ele já pode sentir. E ele sente através da mamãe. Ele sente as tristezas e as alegrias da mamãe. Ele sente através dos estímulos que ele recebe. Veja que quando o papai chega perto da barriga e fala, o bebê fica eufórico dentro da barriga, começa a se comunicar ali. O sentimento já começou a acontecer. Quando o bebê nasce, o sentimento é reforçado pela influência dos primeiros cuidadores. Todas aquelas palavras que recebe, quer seja de reforçamento ou não, ajudam a crescer nos sentimentos. E aí que tem uma grande questão. Se essa troca de sentimentos for reforçadora, aquela criança vai crescer com segurança. Mas se ela for traumática, a pessoa vai ter um pouquinho mais de trabalho na vida adulta. Por quê? Porque esses sentimentos, eles agem como padrões daquilo que nós aprendemos. Então eu quero convidar você a ter um padrão de emoções excelente. Um padrão de emoções renovado, que realmente possa ser pensado, que possa ser escolhido por você. Bons padrões, mesmo sabendo que nós somos resultado daquilo que nós herdamos, daquilo que nós recebemos. Este padrão pode ser mudado por você, e é você quem faz essa escolha. Seria mais fácil a gente ter razão quando a gente fica colocando a culpa nos nossos primeiros cuidadores, na maioria das vezes os nossos pais. Seria mais fácil, mas isso não precisa ser dessa forma. Eu não quero aqui encontrar com você culpados, eu quero aqui encontrar com você soluções. Lembrando que Deus tem um plano para você, tem propósitos para a tua vida, tem uma missão para você cumprir. E nada pode mudar isso. Nenhuma circunstância que você passe ou já tenha passado muda esse plano e esse propósito. O que faz é prejudicar, é atrapalhar por conta do nosso emocional, muitas vezes destemperado, a gente não conseguir viver em alinhamento. E quando a gente não vive nesse alinhamento dos nossos propósitos, da nossa missão de vida, a gente não se sente feliz, não se sente pleno. E eu sei que as emoções, muitas vezes, elas entram na nossa frente para nos impedir de ver esse propósito. Quero que você pense agora numa pergunta. Os seus comportamentos estão baseados no quê? O tema desta aula é: assim como você imagina em sua alma, assim é. Entendendo que alma é a psique humana.
e entendendo que às vezes a nossa psique imagina alguma coisa de uma situação e que essa situação não tenha jeito. Eu não quero falar aqui de situações que já aconteceram e que realmente são traumáticas. Eu quero falar aqui de como você está baseando o teu comportamento em cima daquilo que já aconteceu, daquela situação traumática, ou você tem escolhido ver a vida de uma forma mais equilibrada. Você pode ficar presa a essas vozes que você ouviu no seu passado, a esses eventos ocorridos em sua vida. Mas você pode pensar em sua alma de um jeito para frente, para o futuro, um olhar esperançoso e mudar este padrão de emoção que você tem vivido hoje. Bom exercício, e eu gostaria que você fizesse agora, que você desse uma pausa nesse vídeo e não continue esse vídeo sem fazer este exercício. Quero que você faça uma lista de coisas positivas e negativas a seu respeito. Como você está imaginando você? Você está imaginando assim, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Não tem mais outra forma. Eu ajo assim porque minha mãe era desse jeito, meu pai. Eu ajo assim porque olha a situação que eu vivo, não tem outra alternativa para mim. Então eu quero que você faça uma lista de coisas positivas a seu respeito e de coisas negativas. Capricha na lista positiva. Capricha em pensar em sua alma a seu respeito coisas boas. Como você imagina em sua alma, assim é. Porque muda a forma que você vê as coisas. Bom exercício para você. Conseguiu? Como ficou a sua lista aí de exercícios? Fique à vontade se quiser compartilhar comigo. Quero explicar para você um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro. Eu comecei a aula te falando que alguns sentimentos, eles fazem algo muito prejudicial para a nossa saúde. A gente não aprende a gerenciar e deixa crescer sentimentos, por exemplo, como rancor, como inveja, como ansiedade exagerada. Se a gente não aprende a gerenciar essas emoções e elas crescem dentro de nós, a gente vai sofrer danos físicos com isso. Quero falar um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso central. Ele é dividido em duas partes, a nossa coluna vertebral e o nosso encéfalo. No nosso encéfalo tem aí um órgão muito importante que se chama cérebro. Vamos falar um pouquinho então de como ele conversa. Nós sabemos que nós temos dois hemisférios, direito e esquerdo. Nós sabemos que este cérebro tem funções diferentes. E como é que conversa esses dois hemisférios? Como é que executa essas funções diferentes aí? Para isso nós temos alguns mensageiros, uns mensageiros químicos, que são os nossos neurotransmissores. Como é que quando eu penso em algo, meu coração acelera? Essas conversas que acontecem, um dos responsáveis são os neurotransmissores. As nossas células nervosas, os nossos neurônios, elas coletam informações, avaliam informações e coordenam a atividade necessária a partir daquela avaliação feita. Isso acontece por conta dos impulsos nervosos que passam de um neurônio para outro. Vamos imaginar que a minha mão, essa é um neurônio, essa é outro neurônio. E que então existe uma conversa entre esses dois. Como acontece então essa conversa de um neurônio para outro? Um neurônio libera alguns neurotransmissores, encontra no outro neurônio uma abertura ideal para a entrada daquele mensageiro. Esses mensageiros, os neurotransmissores, possibilitam que o impulso nervoso de uma célula influencie os impulsos nervosos da outra célula. E dessa forma nós temos uma comunicação. Estou te explicando tudo isso, você vai entender já já por quê. Porque esses mensageiros químicos têm nomes que você já ouviu. Vamos lá, você já ouviu falar de endorfina, de adrenalina, de noradrenalina, mas não precisa agora saber esses nomes dos mensageiros químicos, basta entender o funcionamento deles. Esses impulsos nervosos que eu contei para você, que tem, eu vou te deixar um desenho para você entender melhor. Você tem uma célula nervosa, um neurônio, que solta informações através desses mensageiros e é recebido pelo outro neurônio, dando impulsos para que ele, estimulando impulsos
para que ele passe informações e haja uma comunicação perfeita, isso vira pensamento. Como é que isso vira pensamento? A ciência não descobriu ainda. Só Deus é quem sabe como isso acontece. Como é que estímulo físico e químico vira pensamento? Isso é uma grande incógnita. A gente não tem como responder isso. A ciência pode não saber, mas a Bíblia nos conta como nós devemos pensar, no que nós devemos pensar. Conta que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, tudo que tem virtude e tudo que tem algum louvor. Vou ler para vocês esse texto numa versão mais simples. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. O que está dizendo aqui? Que a gente não deve ficar gastando tempo com coisas que não levam a gente a ter um padrão de pensamento excelente, um padrão de emoção excelente. Tudo começa no pensamento, e esse pensamento vai virar uma emoção. A Bíblia sim mostra pra gente como a alma funciona. O primeiro versículo que nós lemos é: assim como você imagina na sua alma, assim é. Se eu imaginar que uma situação causou em mim uma emoção que não tem mais jeito, aquela emoção não volta para eu poder mexer nela e consertar. Mas a emoção que está em mim, eu posso mudar. O que acontece é que eu fico lembrando muito aquela situação. O nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é lembrado ou do que é imaginado. Se eu ficar muito tempo pensando no futuro, em situações que possam acontecer, ou lembrando de coisas que já aconteceram, resgatando o tempo inteiro, ruminando o tempo todo, o meu cérebro faz com que o meu corpo viva aquela emoção, ou do passado, ou aquela emoção do futuro. E isso constitui-se em ansiedade. E eu passo a viver emoções talvez desnecessárias, porque talvez aquela minha preocupação, aquele meu medo do futuro é de algo que nem venha a existir. E do passado, coisas que parece que eu não me limpei disso. Veja se você imaginar agora que você está descendo numa montanha russa. Imagina que você está subindo, de repente para e você desce. Se você fizer isso como exercício, fechar os olhos e imaginar isso, você vai sentir aquela emoção. Teu corpo vai produzir. Até um friozinho assim. Se você fechar teus olhos agora e imaginar que está pingando limão na tua boca vai salivar. Você vai sentir o azedinho. Vai até amarrar se você não gostar muito do azedinho. Teu cérebro vai produzir essa reação física. E isso acontece nas emoções. Aquilo que a gente fica o tempo inteiro resgatando do passado. Ou fica o tempo inteiro imaginando do futuro. As nossas atitudes, elas se baseiam nos nossos pensamentos. E esses pensamentos, eles podem ficar antecipando resultados. Claro, resultado físico, prejuízo para você. Assim como o contrário também é verdadeiro. Se você ficar pensando em coisas positivas, que as coisas vão dar certo, você vai encontrar caminhos para chegar lá. Quem provoca essa reação fisiológica são os mensageiros químicos, os neurotransmissores. Que ele passa essa informação, como eu expliquei há pouco, e vai produzir em você essas reações típicas daquele neurotransmissor. Eu vou deixar para você depois uma listinha de neurotransmissores e a função de cada um. A verdade é que eles passam a trabalhar mesmo no evento imaginário. E isso vai te resultar coisas boas ou ruins. Veja numa situação desafiadora. Como até o exemplo da montanha-russa. A adrenalina, ela é disparada. E isso vai fazer o teu coração acelerar, vai começar a te dar um friozinho na barriga, algumas pessoas transpiram a mão. Agora, se teu cérebro achar que aquela situação, vamos lembrar, imaginária, é um problema, ele vai liberar outros hormônios, outros neurotransmissores, outras substâncias químicas para fazer com que o teu corpo se proteja dessa situação. E ficar o tempo inteiro se protegendo, se protegendo, se protegendo, vai fazer alterar os padrões químicos no teu organismo. E isso pode te resultar numa ansiedade patológica ou até numa depressão. O agente químico responsável pelo estresse, o que seria liberado num caso como esse que eu acabei de falar, é o cortisol. E olha que o cortisol vai te dar alguns prejuízos.
Se ele estiver sendo liberado em excesso, ele é responsável por reduzir a imunidade e ele deixa o metabolismo mais lento. O que acontece quando você leva um susto? Em primeiro lugar, você não paralisa? Pois é, o nosso corpo ele é feito com perfeição para funcionar em equilíbrio. Lembrando que tudo começa de um pensamento. Esse pensamento gera uma emoção. Essa emoção te impulsiona a uma atitude. E o conjunto de atitudes compõe o teu comportamento. Que comportamento você quer? Um comportamento desequilibrado e ansioso? Ou você quer um comportamento equilibrado? Desta forma, controlar pensamento pode evitar para você problemas de ordem física ou emocional. Por quê? Cada vez que você lembra daquele ocorrido, daquele evento, o teu corpo faz todo esse trabalho que eu acabei de te descrever agora. Isso vai alterando as suas taxas e você perde o controle sobre si mesma. Uma pessoa que entra numa crise, num transtorno de ansiedade generalizado, perdeu o controle sobre si mesma. Qual é o grande aprendizado? Controlar nosso pensamento primeiro, aprender a questionar alguns pensamentos. Será que é dessa forma mesmo? Será que eu só tenho essa alternativa? Questiona os seus pensamentos. Questiona lembrando que você não está esquecida, que Deus continua no controle das situações e deixa para Ele. Você está precisando manter a calma? Começa controlando o teu pensamento. Quero lembrar para você que flexibilidade de pensamento é treino. Então flexibilize a tua forma de pensar e de resolver problema. Não queira resolver sempre do mesmo jeito. O que é que você não está conseguindo enxergar? Que se você enxergasse, resolveria o problema. Cuidado com o pensamento automático, viciante. São esses aí que comprometem a tua saúde. Quero recapitular um pouquinho a aula de hoje. Falei para vocês que nós somos o resultado desses sentimentos que nós ganhamos, que foram herdados, da forma que nós fomos criadas, mas que não precisamos ser vítimas dessa situação, ficarmos presas a isso e não mudarmos. E como tema dessa aula, eu deixei para você o provérbio 23:7, a primeira parte, que diz: como você imagina em sua alma, assim é. Vamos imaginar coisas boas.